Graça e paz, irmãos, a todos que nos acompanham, pelas redes sociais, tanto no YouTube como no Facebook, no WhatsApp. Enfim, nós estamos aqui, meus irmãos, para gravarmos mais uma lição, da nossa revista Compromisso, a lição de número 5. A revista Compromisso é essa aqui, a revista desse primeiro trimestre de 2018, que tem por título A Restauração, os livros de Esdras, Neemias e Esté. Nós ainda continuamos a estudar o livro de Esdras, na lição de número 5, que ela tem por título A Boa Mão de Deus em Favor do Seu Povo. Lição 5 do primeiro trimestre de 2017, textuário Esdras 7:10, que nos fala o seguinte: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então nós vamos identificar aqui o seguinte: nesse texto base, nós vamos entender que na lição 4 nós entendemos que o templo foi reconstruído, já estava tudo pronto, certo? Porém, o que foi que aconteceu? Na introdução, no resumo da introdução, eu vou usar um termo que eu vou colocar agora, antes de nós lermos a introdução. Gaiola bonita não dá de comida a canário, tá? Então o que acontece? O templo estava muito bonito, o templo estava reconstruído, o templo estava todo preparado, porém precisava de qualidade, precisava de ensinamento, precisava de observância da palavra, precisava de admoestação. Então Esdras, na verdade, ele se levantou como uma voz profética na época para ensinar, para cumprir e para observar a lei de Deus. A nossa introdução ela começa assim: Esdras é apresentado com tributos de um grande líder. Sua genealogia o coloca como um líder natural, sacerdote, além de ser um escriba hábil. Outra característica relevante é que o líder espiritual precisa ter a presença de Deus em sua vida. Graças à boa mão do seu Deus, que estava sobre ele, no capítulo 7, verso 9, nesse contexto podemos afirmar que não faremos o que precisamos fazer sem a poderosa e supridora mão do Senhor sobre a nossa vida. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Esdras propôs em seu coração 3 atitudes que marcariam para sempre seu povo e sua geração: estudar a lei do Senhor e praticá-la, e a ensinar a Israel os seus estatutos e normas. Está lá no verso 7 e 10. Tá? O resumo da nossa introdução diz o seguinte: o templo está reconstruído, porém, como diz o ditado popular, gaiola bonita não dá de comer a canário. Expressão popular que denota que quem tem de haver qualidade dentro de qualquer ambiente que se esteja, inclusive na casa de Deus. Do que adianta grandes templos erguidos e não tem dentro deles verdadeiros adoradores? Não adianta de nada. É somente um templo muito bonito. Servirão apenas de cartão postal para tirar fotos e alimentar egos de pessoas que não têm compromisso algum com a obra do Senhor, porém fazem parte do rol de membros de templos sinuosos e luxuosos. Se nós andarmos aqui pela minha cidade ou pela sua cidade onde você está, vocês vão identificar que existem inúmeros templos magníficos com relação à estrutura, nós estamos falando, mas de prática de vida cristã, de busca a Deus, de buscar a face do Senhor, é nota 0, porque se impressionam com a boniteza, com a luxúria do templo, mas o conteúdo que está dentro daquele templo muitas vezes não está buscando ao Senhor da forma que deve buscar. Então Esdras chega em cena como um homem de Deus disposto a, o que Esdras gostaria e queria e fez? Buscar a lei de Deus. Entendamos que é impossível oferecer algo que não temos. Esdras tinha a missão de reconstrução de fé do seu povo, e isto só seria possível se ele buscasse, lesse e aprendesse com a lei. Então ele queria buscar a lei do Senhor. A intenção de Esdras era essa: buscar a lei de Deus, e nós devemos fazer isso. Uma das coisas que estão mais, vamos dizer assim, banalizadas nos nossos dias de hoje é o estudo da palavra de Deus. Estudamos tudo: pessoas,
querem se formar em direito, em medicina, em engenharia, em qualquer coisa que você imaginar na vida secular. Mas dificilmente nós hoje vamos ver pessoas dispostas a estudarem a lei de Deus, pessoas dispostas a formarem-se em pastores, serem pastores na vida, missionários. Muito difícil, muito difícil. Mas Esdras tinha esse desejo de cumprir a lei de Deus. Ler, estudar e teologar é importante, mas não é tudo. Existe a necessidade de aplicar na prática de vida os ensinamentos da palavra de Deus. Nossa vida transformada pela palavra de Deus é o mais contundente sermão para nosso povo. Se nós tivermos uma vida transformada pela palavra de Deus, quando nós entendemos que precisamos cumprir a palavra de Deus, a nossa vida ela será o maior testemunho que nós possamos dar. Pessoas gastam seu tempo com sermões, com mensagens, com ensinos, com estudos. Isso é muito bom, é muito importante. Mas muitas vezes, o que você e eu estamos ensinando está totalmente fora de um padrão divino. Está totalmente fora dos padrões de Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos de ter vida. Vida para mostrar às outras pessoas o que foi feito por nós. Ensinar a lei. A grande reconstrução não seria apenas a estrutura física, mas também a espiritual. Para o Deus de Israel, o coração contrito e quebrantado era o alvo. Ensinar a palavra de Deus é a missão de Esdras e da igreja. Ensinar a palavra de Deus. Precisamos colocar isso na mente. Ensinar a palavra de Deus. Agora de uma forma íntegra, de uma forma contundente, de uma forma que venha a ser esclarecido dúvidas. Tá? E principalmente, como nós falamos anteriormente, vida. Não adianta eu falar da palavra de Deus, não adianta eu pregar a palavra de Deus se eu não tiver vida diante da minha família, diante da sociedade, diante da minha igreja. Não adianta. Se eu for um homem promíscuo e aqui estiver gravando esses vídeos para simplesmente mostrar que está sendo feito alguma coisa, de nada vai valer isso aqui. Temos de ter vida para que possamos transmitir vida eterna às outras pessoas. Então esse foi o nosso resumo, da nossa introdução. O primeiro ponto diz o seguinte: a boa mão de Deus no endosso da liberação. Esdras 7, de 11 a 20. O resumo do nosso primeiro ponto diz assim: Esdras foi enviado da parte do rei para investigar se a cidade que comporta o templo de Deus vivo, o templo do Deus vivo, está de acordo com os parâmetros do Senhor, como é bom andar com Deus e viver exemplo de vida com o mesmo. Esdras foi enviado por um rei ímpio para saber se lá onde foi reconstruído o templo, o povo estava realmente buscando o Senhor. Uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção é a seguinte: nós somos 24 horas por dia visualizados pelo mundo. Não tem aquelas vitrines daquelas lojas bonitas aí no centro das cidades? E naquelas lojas bonitas, as vitrines são colocados as melhores roupas, os melhores objetos, para que aquilo ali atraia as pessoas, para que as pessoas sintam o desejo de entrar na loja. Dificilmente você vai ver uma loja que não tenha uma vitrine. Sempre vai ter uma vitrine. Por quê? Porque a vitrine é o chama, vamos assim dizer, para que as pessoas possam entrar naquela loja. E da mesma forma, o chama, estamos aqui parafraseando, tá? O chama para que pessoas possam chegar até Jesus é a nossa vida. Existem pessoas que vão olhar para a minha vida e para a sua vida e dizer: rapaz, eu quero esse Deus. Porque se Davi mudou, eu também vou mudar. Se fulano mudou, eu também vou mudar. Então eu quero esse Deus para a minha vida. O aferidor da missão foi a lei de Moisés. Em nosso caso, a Bíblia Sagrada. Toda e qualquer atitude que venhamos a tomar deve ter identificação com o nosso manual de regra e fé. Toda decisão, tudo que nós venhamos a tomar de decisão na vida nossa, a sociedade, o trabalho, tem de ter como base o nosso manual de regra e fé, que é a palavra de Deus. Não podemos dar um passo adiante sem que tenhamos a orientação do Senhor. Quantos e quantos projetos, quantos e quantos planos são colocados por água abaixo, porque não pedimos a orientação ao Deus de Israel. E isso é muito importante.
A provisão de Deus é maravilhosa. Vejamos o texto. Podereis fazer o que parecer melhor a ti e a teus irmãos, com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do vosso Deus. Está lá no capítulo 7, verso 18. O que é que acontece? Tudo aquilo que restou, de ouro e prata, foi colocado na responsabilidade de Esdras, juntamente com a igreja, juntamente com seus irmãos, para administrarem da melhor forma. Agora, não era administrar da forma que eles queriam, não era para tirar para uso próprio, não, era para a obra de Deus. Nessa passagem temos duas importantes lições. A primeira é que os recursos não são pessoais e deveriam ser gastos segundo o consenso dos irmãos. Se você é um líder de igreja, se você está à frente de uma denominação, os recursos que ali entram não são para uso próprio seu, são para uso exclusivo da igreja, do bem-estar da igreja. E isso deve ser feito com consenso de toda a congregação. A segunda, conforme a vontade de Deus. Os recursos dados por Deus não devem ser esbanjados conforme nosso próprio coração, mas gastos segundo a vontade de Deus. Quando nós vamos fazer um culto administrativo, primeiramente, nós prestamos contas a Deus. E em segundo plano, prestamos contas à igreja. Então, nada de estar pensando que os recursos que entram no templo são nossos, ou é propriedade minha porque eu sou um líder, ou é propriedade de fulano porque é pastor. Não, os recursos são da igreja. A Bíblia diz lá em Malaquias 3,10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. O dízimo, as ofertas pertencem à casa do Senhor. Como é que vai ser administrado? De acordo com a vontade do Senhor. Tá? Nosso segundo ponto, o decreto real confirma a boa mão de Deus. Está lá em Esdras 7, de 21 a 25. A partir daqui não tem mais resumo, tá? Eu detalhei bem aqui para que a gente entenda. O decreto real detalhava a liberação dos recursos para Esdras e seu povo. Tudo quanto solicitar a vós lhe seja entregue prontamente. Está lá no capítulo 7, o verso 21. Então, tudo que a igreja precisasse, tudo que aqueles irmãos precisassem, deveriam ser entregues prontamente. É surpreendente a inserção de pagamento de tributos por parte dos servidores do culto. Assim, eles poderiam concentrar seus recursos e esforços na obra de Deus. Tá? Uma parte dos tributos foi destinado ao templo. Esdras tinha liberdade para montar seu staff, ou seja, cabia a ele escolher dentre o povo pessoas para auxiliá-lo a legislar e ensinar as verdades eternas segundo a lei de Deus. Esdras teve autonomia de escolher pessoas para o ajudar, colaboradores, para que pudessem manter a obra juntamente com ele. Isso é muito importante. Sozinho nós não fazemos nada. Tem de ter pessoas para nos auxiliar. O Senhor estava também disponibilizando os recursos humanos necessários para que sua obra avançasse. O decreto real delegava a Esdras punir os transgressores. Ele louvava ao Senhor por ter a mão de Deus agido no coração do rei para usar de benignidade. O rei usou de benignidade constantemente com a obra de Deus. Tá? Isso denota que Deus, ele move corações, ele muda tempo, ele muda estações para abençoar o seu povo. O terceiro ponto da nossa lição: a boa mão de Deus convoca o povo. Esdras 8, de 1 a 20. A lista dos que vieram para Jerusalém fez menção de alguns nomes com qualidade e talentos que seriam imprescindíveis na missão de Esdras. A expressão filho de evoca duas coisas. Olha só essa expressão aqui. A primeira é o nome referencial na história de cada família e a outra é a honra dos chefes dela. Isso aqui é muito interessante da gente entender. No tempo do meu avô, da minha avó, pessoas que têm mais ou tinham mais idade do que a gente, já faleceram. Nesse tempo, quando nós chegávamos na localidade que eles moravam, a gente conhecia as pessoas assim. Davi de Cícero, que Davi era filho de Cícero. João
filho de Maria, João de Maria, ou assim podemos dizer, porque João era filho de Maria. Então, os nomes, eles simbolizavam muito nessa época. Eles eram um ponto culminante para nós identificarmos o caráter daquelas pessoas, porque tal pai era tal filho. Se fulano era um homem íntegro, possivelmente o seu filho também seria um homem íntegro. Isso era um peso, isso era muito solicitado naquela época, né? O reconhecimento da pessoa através da família e a honra que se davam aos chefes. Davi é chefe de tal família, então Davi ele é reverenciado pela família por isso. Davi ele é honrado pela família por isso, porque é um homem íntegro, um homem fiel, temente a Deus e coisa e tal. Então o reconhecimento de um caráter naquela época era basicamente baseado, né, nos princípios daquela família, nas raízes daquela família. É isso que o texto está querendo dizer. Reformas pertinentes começam valorizando as gerações anteriores. Respeito e gratidão à geração anterior são elementos aglutinadores e consolidadores para quem tem uma grande missão. Sempre que nós chegarmos em alguma igreja, em algum ministério, em alguma obra do Senhor, precisamos primeiramente entender a base daquela obra. Quem foi que começou aquilo ali? Às vezes nós chegamos em templos esplendurosos, templos magníficos, coisa linda de se ver. E temos de entender que aqueles templos não foram erguidos sozinhos. Aquela obra não começou sem ninguém. Tiveram pessoas que deram seu suor. Alguns deram até gotas de sangue para que aquele templo, para que aquela obra estivesse naquela grandeza. E nós, como pessoas mais novas que estamos chegando no ambiente, não devemos chegar lá como donos da razão, pensando que somos porque temos um curso superior, porque fazemos isso ou fazemos aquilo. Não devemos chegar lá pensando que estamos mandando em alguma coisa, não. Nós estamos fazendo, continuando a obra do Senhor. E aquelas pessoas que a começaram devem ser, entendam, não idolatradas, devem ser reverenciadas, devem ser honradas de uma forma que venha louvar e engrandecer o nome do Senhor. A expressão então, passei em revista o povo, quer dizer que Esdras examinou o povo com cuidado e percebeu que faltava algo. A ausência dos levitas e dos demais servos do templo é um contratempo revelador, em que cada um cuida do que é propriamente seu. Esdras examinou o povo completamente. Ele queria que aquele templo, que aquela obra, começasse novamente, prosseguisse o seu trabalho de uma forma íntegra diante do Senhor. Esdras escolheu com cuidado os emissários para resolver a situação. 9 deles foram escolhidos por causa da autoridade que tinham na comunidade, e mais 2 por causa da sua perícia diplomática. Note, pois que Esdras lhes deu instruções explícitas sobre o que deveriam dizer. Ele não escolheu qualquer um. É esse o nosso grande mal. A gente muitas vezes diz assim, não, para Deus tudo dá certo. Não. Meu irmão, vamos ver a nossa vida secular. O que é que acontece na nossa vida secular? Só iremos trabalhar em uma universidade, em um órgão público, se nós tivermos condição e capacidade de ali trabalhar. Por isso que é feito um concurso, para saber se você está apto para trabalhar naquele local, para saber se você é digno de trabalhar naquele local. E no reino de Deus? Será que tudo pode? Será que tudo presta? Será que tudo dá certo? Meus irmãos, se nós colocarmos uma pessoa irresponsável no serviço do Senhor, existem 2 possibilidades. A primeira, a obra do Senhor não vai acabar por causa daquele indivíduo. Mas uma coisa certa, Deus vai tirar ele de lá. Deus vai tirar ele de lá. E pode ser que essa pessoa seja um escândalo para o Evangelho. Então, que as coisas de Deus, que para a obra de Deus, nós possamos escolher. Primeiramente, Deus é quem escolhe. Precisamos pedir orientação a Deus para saber qual a sua vontade referente às escolhas que estamos fazendo para ministérios dentro da sua obra. Fazer uma grande obra sem organização é investir energia, recursos e tempo em vão. Construir uma obra sem organização é tempo perdido.
ela não vai andar. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Está lá em Lucas 14, 28. Nós não podemos construir uma casa simplesmente com a palavra vou construir. Você tem de ter recursos, você tem de ter dinheiro para construir, começar e terminar aquela obra, senão não vai dar certo. E na obra de Deus é da mesma forma. Precisa ser algo pensado, precisa ser algo planejado, precisa ser comunicado à igreja, o que se deve ser feito. E a igreja, em espírito de oração, em comunhão, deve decidir o que deverá ser feito, porém com organização, sem precipitações. O texto nos revela a preocupação de Esdras em designar as pessoas certas e usar as palavras apropriadas para trazer ministros à casa de Deus. É visto que a boa mão de nosso Deus estava sobre nós, trouxeram-nos. Está lá em 8:18. Quando Deus está à frente da sua obra, não existe empecilho. Por mais que o diabo tente destruir a obra de Deus, ele não vai conseguir. Então é isso que o texto está querendo dizer. Deus assim proveu ministros para a sua casa. O próprio Deus é quem traz seus ministros para a sua casa. Cabe à igreja se disponibilizar, aceitar. Meu irmão, no reino de Deus, na obra de Deus, não existem competições. Fulano é melhor do que eu. Fulano vai tomar o meu lugar. Fulano vai ter mais prestígio. No reino de Deus há lugar para todo mundo. Basta somente dar lugar a Deus para que Deus possa te usar. O quarto ponto da nossa lição. A boa mão de Deus inicia a reconstrução espiritual. Lembrem-se que estamos falando na lição 4 sobre a reconstrução do templo. Foi concluído. Agora nós vamos falar sobre reconstrução espiritual. Esdras convocou seu povo a orar, jejuar, humilhar-se e pedir segurança para eles e seus filhos no caminho que iam seguir. Aprendemos nesse contexto que não somos suficientes para nos guardar em nossos caminhos. O salmista nos revela que se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. E isso é verdade. Se Deus não guardar a cidade, em vão vai vigiar aquela pessoa que está lá fora. Se Deus não estiver à frente de tudo que nós venhamos a fazer, por mais sábios, intelectuais, cultos que possamos ser, se Deus não estiver no controle, não vamos conseguir fazer absolutamente nada. A sinceridade de Esdras, no versículo 22, demonstra que ele convenceu o rei a respeito da segurança que há em Deus. Em outras palavras, ele diria: com que cara vou pedir ao rei uma escolta militar para guardar as ofertas do Deus dos exércitos? Esdras abre mão da escolta imperial para ter a escolta celestial. Olha só isso aqui. A mão do nosso Deus age para o bem e está sobre todos os que o buscam. Ele não, como era que o cara ia chegar e dizer: rapaz, eu queria, rei, que o senhor me permitisse uma escolta do senhor para tomar conta dos tesouros da casa de Deus. E Deus ficaria onde nisso? A Bíblia diz que Deus é Senhor. A Bíblia diz que se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalha os que vigiam. Deus, ele é a nossa segurança, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A boa mão do Senhor os conduzirá em segurança para Jerusalém. Os que se fizeram tesoureiros foram consagrados ao Senhor junto com as ofertas. A tesouraria da casa do Senhor carece de vidas consagradas a Deus para cumprir bem a sua missão. Não coloque qualquer pessoa como tesoureiro da casa de Deus. Eu não estou falando aqui que as pessoas são ladrões. Não, de forma nenhuma. Eu não estou falando aqui que as pessoas são desonestas. De forma alguma. Mas uma coisa que nós deveríamos prestar atenção quando nós fôssemos colocar uma pessoa como tesoureiro da casa de Deus. Primeira delas, tem de ser um homem ou uma mulher de Deus. Segundo, ela tem de ter uma estrutura familiar boa. Terceiro, ela tem de ter uma condição financeira tranquila. Vou explicar por que essa é a minha terceira opção. Porque se uma pessoa ela tiver uma condição financeira boa, ela não precise de ajudas externas, ajuda que eu estou dizendo de doações, contribuições, ela seja uma pessoa que ela tenha com o que se manter, com certeza
aquele dinheiro será guardado simplesmente para a obra do Senhor. Mas se por um acaso aquela pessoa, por mais crente que seja, por mais fiel que seja, ela não tiver uma estabilidade financeira, ela for uma pessoa que padeça muitas vezes algumas necessidades, ela seja uma pessoa que muitas vezes precise de alguma ajuda, e ela trabalhando com aquele dinheiro, pode ser que venha uma necessidade e ela venha a usar aquele dinheiro e dizer assim, não, depois eu reponho. E infelizmente, posteriormente, não conseguirá repor. Será um escândalo para a igreja. Será algo muito ruim para a obra de Deus. Então é por isso que eu coloquei essa terceira opção, uma pessoa que tem uma estrutura financeira tranquila, que esteja balizado, que as suas finanças estejam controladas. Isso deve ser muito bem visto sobre a igreja do Senhor Jesus. Tá? A nossa conclusão. Os sacerdotes, como tesoureiros, cumpriram com primazia sua missão. O exemplo deles tem algumas marcas que servem para qualquer ministério, são elas. Ação. Temos que agir. O texto diz, partimos, não vamos a lugar nenhum, ficando inertes, pois toda jornada começa com o primeiro passo. O fracasso é filho legítimo da indolência. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o com todas as tuas forças. Pessoas que tenham ação, não pessoas que simplesmente queiram fazer, mas que nós vejamos que tem ação, tem disponibilidade para a obra de Deus. Fé. Eis a grande diferença de cumprir bem a missão designada. E a mão do nosso Deus estava sobre nós. A mão do Senhor conduziu o povo em paz. E confiança em Deus faz a confiança em Deus faz a grande diferença entre os grandes desafios. Tenhamos a convicção de que se não for o Senhor, não concluiremos nossa missão. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Está lá no Salmo 124, verso 1. Fé, confiança, acreditar que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Coragem. Mesmo sabendo dos ataques e ciladas dos inimigos, os judeus não retrocederam em sua missão, dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Coragem. O servo de Deus é aquele que está incumbido em uma missão divina, tem de entender e tem de ter coragem, porque problemas vão vir, mas o nosso Deus é maior. Sempre haverá opositores quando nos levantarmos para fazer a vontade de Deus. Esforça-te e ser corajoso. Não tenhas medo nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Onde você andar, Deus vai estar com você. Conclusão. Terminar o que iniciamos é a marca dos que cumprem sua missão com primazia. Foram pesados a prata e o ouro e os vasos do templo do nosso Deus e entregues a Meremote, filho do sacerdote Urias. Tudo foi entregue ao tesoureiro do templo. Conclusão. Tudo que se começa tem que se terminar. Tudo que se inicia tem que se terminar. Não sejamos como algumas pessoas que começam hoje e terminam amanhã. E não terminam, né? E acabam o propósito amanhã. E comecemos, terminemos para a glória de Deus. Transparência. A prestação de contas é essencial para o bom andamento da obra. Prestação de contas. Só não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de qualquer trabalho. O texto diz, tudo foi contado, pesado, e o peso de tudo foi registrado na ocasião. Sem transparência, criam-se incertezas e desconfianças em qualquer missão. Tem de haver transparência. É R$1, meu irmão, foi R$1. É 99 centavos, foi 99 centavos. Transparência. Culto. O sentido pleno da vida dos filhos de Deus é prestar culto ao Senhor nosso Deus. Os exilados que tinham voltado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. A missão se completa no culto que se oferece ao Senhor nosso Deus. Exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, meus irmãos, temos de ter, como o texto diz, culto, prestar culto ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. A nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, enfim, tudo é motivo de agradecermos ao Senhor. Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição de número 5, tá? Amanhã, essa semana, eu estou postando ainda a lição de número 6, que nós estamos em atraso, foi ministrado na nossa igreja domingo passado.
E também estaremos postando a lição de número 7, que próximo domingo será ministrado na nossa classe, tá? A lição 6 tem como título o início da restauração. Então aí nós já vamos estudar, ainda continuando, né, no livro de Esdras, né? Nós vamos continuar aí no livro de Esdras, o início da restauração, Esdras 10, 1. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que glorifique o nome de Deus. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, está aí o slide dessa lição. Compartilha, curte, deixa o seu like, isso nos ajuda bastante, certo?